provavelmente não terei a liberação do PEPUNI, então eu vou sair do MBL. Bom, na verdade, eu tô com muita inveja do Guto, né? Porque eu gostaria muito de estar fazendo esse evento também. E, enfim, acho que vou falar um pouquinho. Provavelmente não terei a liberação do PEPUNI, então eu vou sair do MBL, tô brincando. Enfim, dito isso, nada mudou. União pode estar me acorrentando, mas o meu coração é missão. E eu estou muito feliz aqui de estar em mais um evento do Guto, em mais uma jornada do Guto. E eu acho que reflete bem a primeira fileira, tendo os pais do Guto, o irmão, pai e mãe. Eu acho que isso reflete bem o que é o Guto, né? O Guto é essa pessoa que é agregador, é divertido e, como o Arthur disse, tem um molho. Na campanha de 2022, a gente ficou muito próximo, e isso eu acho que também mostra bem o que é o grupo, né? Teoricamente, éramos concorrentes, né? Eu, ele e o Renato, disputando o deputado estadual. Mas nesse momento que, teoricamente, a gente era concorrente, a gente ficou ainda mais amigo, né? Os eventos eram juntos, assim como o Kim também, né? Tinha uma outra pessoa que ele pedia voto. Eu, o Guto e Kim, todo mundo falava assim, mas eu voto em quem? Né? Porque vocês três me representam. A gente falava, divide voto, não tem problema. Fala a mãe vota em mim, o pai, o irmão, enfim. Eu acho que isso mostra muito esse espírito de grupo que a gente tem. E na campanha de 2022, o Guto foi eleito, eu quase, o Renato quase, mas igualmente fui representado aqui nessa casa. Eu sinto que tudo que eu faria aqui, o Guto fez. E assim, nesse momento também, eu também, infelizmente, acho que não vou conseguir concorrer às eleições esse ano, mas eu tenho certeza que o Guto vai me representar lá em Brasília tão bem quanto eu estaria lá. Então, Guto, boa sorte. Você é muito privilegiado de poder concorrer pela missão nessa primeira eleição. Eu gostaria muito, mas assim como você me representou aqui, quero que você me represente também lá em Brasília, tá bom? Eu te amo muito. E eu desejo boa sorte. E aproveitando, você vai deixar aqui também, você vai deixar essa casa também em boas mãos aqui com o nosso Renatinho. Um beijo. Essa semana a gente teve reunião, né, com uma moça, não vou falar o nome ainda, né, justamente para tentar convencer ela, né, de que o nosso projeto é diferente, que é uma pessoa que está começando a produzir conteúdo e não sei o quê. E aí a gente estava falando justamente para ela o seguinte, olha, a gente não tem aqui, né, o que você vai encontrar na maioria dos partidos do Brasil. Né? Então, em 90% você vai encontrar um cara bem gordo, de terno azul, e apesar do Renato, né, não é isso, não é bem isso. Né? E o cara vai... Mas funcionou. E o lance é o seguinte, cara, a pessoa vai vir aqui te falar de espaços, que aliás, por acaso, eu estava com Jaqueline Tirotti, foi ontem, né? A gente estava no podcast. Você falou isso em on ou em off? Foi em off? Pode revelar aqui? Então tá. E eu tava com ela, depois desligou a câmera, ela falou, porque eu me surpreendi o jeito que ela falou da missão, né? Eu falei, pô, que legal, não sei o que. Ela falou, cara, eu fui conversar com outros partidos. Não tem nada a ver. Eu conversei com essa moça, com o Oliver, na quinta-feira de manhã, né? E aí na sexta tarde eu estive com ela e juro, cara, se a gente tivesse combinado, dá pra fazer um recorte num vídeo e colocar. Porque eu falei isso pra essa moça, que, ó, na maior parte dos partidos você vai encontrar um gordão de terno azul falando em espaços, em não sei o que lá, que você tá entendendo o que ele tá falando. E a Jaqueline chegou pra mim e falou abertamente, cara, eu fui conversar com outros partidos e a galera falou de grana, tá? Vamos falar de valores. Já assim, então a gente não vai fazer isso. A maior parte dos partidos do Brasil você vai encontrar isso, ou você vai encontrar, e vamos falar o português correto aqui, uma militância retardada, chata pra caramba, que você vai ver que destoa da realidade. Né? Você vai, sei lá, eu dou um exemplo sempre de quando eu comecei a militar e eu ia para esses grupos todos, e aí tinha lá, sei lá, algum jovem de terno se levando muito a sério, com um relógio de bolso, falando de, sei lá, cara, de coisas que não eram do meu dia a dia. E eu acho que o grande diferencial nosso, cara, é que eu não preciso ficar com formalidades para anunciar Guto no nosso partido. O Guto é meu amigo, cara. O Guto é meu amigo. E existe uma coisa, agora falando especificamente do Guto, que é o seguinte, eu acho que todo mundo já percebeu aqui, é o seguinte. Muita gente no MBL
como é o meu caso, o do Renan mais ainda, o do Kim, meu Deus do céu, que a gente não tem o tal do molho. A gente não tem o molho, cara. A gente não é descolado, a gente não é bonito, a gente não é estiloso, a gente não é nada. A gente é, sei lá, a gente tem uma habilidade muito específica. Tipo, o Kim é um cara ultra nerd que parece uma metralhadora de dados. O Renan é um bom gestor de pessoas. Eu sou um bom debatedor, eu sou bom chato. Sou um cara chato pra caramba. O Guto, ele tem o molho, cara. O Guto, ele tem o molho. E eu vou contar outra situação que não é difícil colocar em palavras, mas talvez vocês percebam aqui. Certa vez, a Espectro tá aí? Cadê a Espectro Cinza? A Espectro Cinza. A gente tava, eu conversei, eu fui o primeiro cara do MBL que você conversou? O primeiro cara do MBL que você conversou foi eu. Eu conversei com a Espectro e tal, e aí o Renan todo reticente. Não, esse Espectro não, esse Espectro aí, ela vai ferrar a gente, que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, não, vamos conversar com ela sim. E aí a gente marcou no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Foi uma situação meio inusitada, que a gente fez um evento, e eu falei pra ela, apareça no evento. Foi isso, né? Eu tô viajando. Presta atenção. E aí, beleza, marcamos. E aí, beleza, marcamos, fizemos lá o evento e parará, não sei o que. Bom, beleza, chegou a situação, né, onde nós vamos conversar com a Spectrum. Tinha aquela meio tensão, né, tipo, será que eles vão se dar bem, não vão? Aí ficou uma coisa meio chata, porque ficou eu, a Spectrum, o Renan, aquela situação meio gelada, e de repente me aparece um Costenaro da vida, que tipo, tinha uma briga com ela, ou algo assim. Cara, e agora o que a gente faz? Aí por algum acaso, eu não sei como, alguém deu uma sugestão, acho que foi o próprio Guto, né? Foi você, pra gente numa charutaria. Tá bom, vamos numa charutaria. Aí sentamos numa mesa redonda, quem tava? Vai na boca pura, meu. Tava eu, o Renan, a Espectro, o Costenaro, você, tinha mais alguém, não? Você não tava? Você tava aqui? Acho que era só a gente. Não, eu tinha uma amiga da Spectro também. Tinham 6 pessoas, tinha uma amiga da Spectro. E aí basicamente sentamos, assim, sabe pessoas que não tem nada a ver entre si? Sentam e fica aquela coisa assim, tipo, aquela coisa super chata. E aí o Guto, né, com todo o seu molho, já sentou como se ele estivesse no Change, né? Dá aquela cruzada de perna. E com toda a sua malemolência, ele foi o cara que fez com que aquela mesa funcionasse. E a gente conversou pra caramba e a gente ficou amigo naquele dia, certo? E a gente saiu de lá acertado. Então, existem coisas que são difíceis da gente colocar em palavras, né? Eu não quero vir aqui fazer os desafios mais genéricos. Guto é um homem muito honesto, viu, cara? Ele é muito comunicativo, uma grande liderança. Não. Eu posso vir aqui com orgulho e dizer o seguinte, cara. Eu tenho um amigo que ele tem essa coisa inexplicável que é o tal do molho, né, cara? Ele tem isso para se vestir, ele tem isso para dançar, ele tem isso para conversar com as pessoas. E é muito bom ter ele no time, né? Vocês sabem muito bem que o Guto, ele foi estagiário nosso aqui, quando eu estava deputado aqui, e o Guto, na época, ele era responsável pelos tweets, né? Então, se vocês pegarem meus tweets de 2019, que você entrou, nem lembro quando que foi, até 2021, final, talvez? Até a sua cassação. Foi até a minha cassação? Você ficou fazendo tweet? Os meus melhores tweets saíram da cabeça do Guto. Né? Quando você vai aquele tweet, você fala, puta, esse tweet tem um molho. Esse tweet saiu da cabeça do Guto. Então é muito bom poder contar com uma figura como essa, e eu sei que esse tipo de comunidade que a gente tem aqui, esse tipo de relação, que não é uma relação partidária. A relação partidária é uma consequência da nossa amizade. Né? Isso é muito louco, porque a relação de outros partidos é diferente. A relação partidária forma uma falsa amizade. Né? Aqui é o contrário. Aqui um grupo de amigos muito loucos, a fim de fazer uma coisa diferente, se juntou e a gente acabou criando um partido. E é natural que um cara como esse venha para o nosso partido, e que bom que nós temos essa habilidade muito específica que o Guto tem e que é tão rara aqui no MBL, para a gente poder contar. Beleza? Obrigado, gente. Valeu. O Guto, diferente de mim, o Guto ele é talentoso. O Guto ele nasceu com um dom. O Guto ele nasceu com a bênção. O Guto ele é, como o Arthur colocou, é que o Arthur colocou com uma palavra, né? Muito, jovem largado, sabe? Ele tem um molho. Não, ele tem uma bênção. O Guto, ele nasceu com um talento natural para falar, encantar pessoas, trazer pessoas para o seu lado pela sua forma. E o conteúdo, ele foi, como todos nós, construindo ao longo da sua vida. Então, ele tem naturalmente o talento. Para fazer um paralelo, bom, obviamente eu não faria uma fala sem falar de anime, né? Quem aqui já viu Naruto? Bom, então boa parte vai entender.
O Guto, e aí você já vai saber parte do que eu anotei aqui. O Guto, ele é o Sasuke. O Guto, ele é o Gaara. O Guto, ele é o Kakashi, entendeu? O Guto, ele é um cara que nasceu com habilidades naturais, né? Eu sou o Rock Lee, entendeu? Comparado com as habilidades naturais do Guto, para chegar próximo ao Guto, eu tive que treinar bastante. Então, ele é dentre nossas pessoas que mais nasceram vocacionados para fazer o que ele faz, para disputar a eleição, para participar de debates, para aprovar projetos, para levar com uma forma muito diferente. Eu acho que ele foi uma das pessoas dentro do MBL que conseguiu mais ampliar o nosso público para gente que a gente não alcançava em razão do talento dele, né? Regiões, perfis, pessoas que antes a gente não tinha contato, antes a gente não se comunicava e a gente conseguiu e está conseguindo graças ao Guto. E ele é uma das pessoas mais leais que a gente tem dentro do movimento, né? E isso é uma coisa que quanto mais o tempo passa, mais a gente valoriza a lealdade dentro desse movimento, porque a gente sabe que o Guto, pelo seu talento, se o Guto fosse bolsonarista, hoje ele teria 20 milhões de seguidores. Porque ele é muito mais talentoso do que qualquer outro bolsonarista. Ele surfaria nisso com mais habilidade do que qualquer outro, mas ele, por lealdade, por princípio, e aqui, né, não tem como falar de princípio sem falar da família, né? Parabéns aos pais, porque os princípios, os valores, aquilo que está intrínseco na família, dentro de uma pessoa, vem da família, né, antes de todo lugar. Então, ele, por acreditar naquilo que ele está fazendo, por ser leal ao grupo do que ele faz parte, merece todo o nosso apoio. Quero também falar da felicidade de ter, olha só, o Guto tem tanto, vou utilizar uma palavra que o Renan Santos não gosta, mas tem tanto, vocês estão fazendo piadinha aí no fundo, né? Tem tanto prestígio, né? E nós estamos todos aqui prestigiando. O Renan não gosta porque é uma palavra que muito político tradicional usa, né? Estou prestigiando um evento, né? Mas o Guto tem tanto prestígio. Pessoas militantes, coordenadores, pré-candidatos de todo o país vieram para esse evento, vieram para esse momento. Não é coisa comum fora dos nossos eventos nacionais. Então ele tem esse poder de... Como o Luffy, que você pode assistir agora com muito mais facilidade, o One Piece, que tem live action no Netflix, sem precisar assistir o anime nem ler o mangá. Inclusive, a série do One Piece ultrapassou Wandinha, hoje já é o mais assistido Netflix na história. O Luffy, uma passagem na Guerra dos Melhores, tem uma descrição sobre o seu maior poder, o seu poder de atrair pessoas, de fazer amigos, de ter simpatizantes ao longo da sua aventura, ao longo do tempo, quase que como uma coisa magnética. Esse é o nosso Guto. Então, senhor Guto Zacarias, senhor líder agora, Guto Zacarias, da bancada do Partido Missão na Assembleia Legislativa de São Paulo, seja bem-vindo à missão. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.